Olá a todos, chegamos à nossa aula de número 15. Hoje é o orixá Iemanjá, dentro dos nossos estudos sobre mitos, arquétipos e orixás. Eu sou Newton Almeida, eu sou sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Convido a você para assistir às nossas primeiras aulas, onde eu falo sobre o que é individuação, o que é um arquétipo e qual é a proposta do nosso estudo, que é observar o desenvolvimento mediúnico no nosso crescimento enquanto seres humanos. Vamos seguir então com a nossa aula de número 15, que é sobre o orixá Iemanjá. Iemanjá, a mãe dos filhos que são peixes. Ao final dessa aula, eu espero que você reconheça a Iemanjá histórica, que você reconheça o papel de Iemanjá dentro do panteão Iorubá, que você consiga compreender o que Iemanjá representa no caminho da individuação, que você reflita sobre o arquétipo de Iemanjá e reconheça os aspectos de luz e de sombra do arquétipo de Iemanjá. Iemanjá, ela é conhecida por vários nomes, e Iemanjá tem um conflito com relação à sua regência. Tá? Vamos falar sobre isso ao longo da aula. Iemanjá é conhecida como Mãe d'Água, como Janaína, como Inaê, como Marabô, como Mucunã, como Princesa de Aiocá, como Princesa do Mar, como Sereia do Mar, como Rainha do Mar. Iemanjá teve uma capilarização imensa dentro da cultura brasileira e ela é conhecida com vários nomes. Vários, então, são os nomes e as formas de culto que Iemanjá recebe no Brasil, mas tem muitas contradições no culto a Iemanjá. A saudação de Iemanjá é Odoiá, só que Odoiá significa mãe do rio. Iemanjá é conhecida como a rainha do mar. A imagem daquela mulher tradicional brasileira, né, com um vestido azul, caminhando sobre as ondas, aqueles cabelos soltos, perdão, e negros, está muito distante da imagem africana de Iemanjá. Primeiro que essa Iemanjá que a gente vê no Brasil é branca, e Iemanjá é uma deusa negra. Então existem várias contradições dentro do culto brasileiro com relação a Iemanjá. Veja a diferença da sereia que eu falei, né, dessa ondina sobre as águas, com esse corpinho violão, vestida de azul ou de branco, depende do reflexo do mar, com os cabelos soltos e lisos, e uma representação africana de Iemanjá, que está logo aí à esquerda. Vamos prosseguir para entender essa disparidade de imagens de Iemanjá. Originalmente, Iemanjá é uma deusa de rio. Tá? Apesar de ela ser cultuada no Brasil nas águas salgadas, a sua origem, a origem do culto de Iemanjá é de um rio que corre para o mar. Lá na África, entre a região de Ifé e de Ibadan, se encontra o rio Iemanjá. Mas devido a guerras, que a gente já viu ao longo desse estudo, que havia muita guerra intertribal, e a migração devido à guerra fez com que também se migrasse o culto de Iemanjá para aonde corre o rio Ogum e aonde tem a cidade de Abeokuta, onde atualmente é feito o culto de Iemanjá. Odoiá significa mãe do rio e Eruiá, uma outra saudação de Iemanjá, faz alusão às espumas que se formam no encontro das águas doces com as águas salgadas. Tá? Já deu perceber que Iá quer dizer mãe. Odoiá, mãe do rio, Eruiá vai ser mãe da espuma. Vamos aqui para o nosso mapa, passando aqui o cursor, né, sobre o território da Nigéria. Vou puxar agora um pouco mais. Está vendo aqui Ifé e está vendo aqui Ibadan? Entre essas duas cidades existe o rio Iemanjá e devido às guerras esse culto de Iemanjá foi trazido aqui para o rio Ogum, aqui está o Abeokuta, e o culto de Iemanjá então agora se dá ao longo desse rio aqui. Antes de falar de Iemanjá, eu preciso falar com vocês sobre Olokun. Quem é Olokun? Na mitologia iorubá, Olokun é a divindade do mar. Tá? E como vários orixás, a gente viu aqui, ora ele é cultuado como um deus, ora como uma deusa, depende da região, como essa região cultua. Mas Olokun é a divindade do mar, originalmente, lá na Nigéria. E Olokun, ele é o pai de Iemanjá.
O nome de Olokun significa Senhor do Oceano. Lembram de Olorum? Olorum, Senhor do Céu. Olokun é o Senhor do Oceano. E os relatos contam que Olokun é um orixá muito misterioso, ele é violento e ele é assustador quando ele fica irritado. Imaginem o mar, né? Irritado, o mar revolto, também é muito assustador. E Olokun tem essa característica, então, misteriosa do oceano. Na natureza, ele simboliza o profundo do mar, aquilo que é inexplorado, a verdadeira profundeza do oceano onde ninguém nunca esteve. E ele é simbolizado como um tritão. Para quem não sabe, tritão é a sereia macho. Né? O namorado da sereia não é o sereio, tá? É o tritão. Então, sereia e tritão formam um casal. E Olokun é um tritão, ele é visto como metade homem, metade peixe. Um detalhe, os nigerianos eles não descrevem Olokun com a metade peixe, não é só um rabo, é como se ele tivesse rabos no lugar das pernas, seriam então 2 rabos de peixe no lugar das pernas, é como eles traduziram essa figura de homem, metade peixe. Ele representa o fundo do mar e representa a saúde. Ele é um orixá muito perigoso, né? Ele é entendido pelo nigeriano como muito perigoso, e no Brasil ele é muito pouco conhecido, tá? Só pouquíssimos fragmentos do culto de Olokun chegou até aqui, porque os sacerdotes de Olokun ou não foram trazidos, ou as pessoas que cultuavam Olokun morreram na travessia do oceano. Então o culto aqui chegou muito fragmentado, muito fraco e não teve sustento para ir adiante, como teve dos outros orixás, com as pessoas cultuando. Então não tinha como haver o culto se não sabia se as pessoas que o cultuavam não estavam aqui, ou em número muito insuficiente de fazer o culto ficar consistente. Então você não vê festa para Olokun, nem na Umbanda, nem no Candomblé, você não vê iniciação para Olokun, você não vê pessoas possuídas por Olokun, iniciadas nesse orixá, mas sabe que ele existe, mas é muito distante a figura de Olokun para nós aqui no Brasil. Ele não prevaleceu no Brasil, como eu falei, talvez por ou não trouxeram para cá os sacerdotes, ou vieram em número suficiente para que pudesse o rito ficar consistente. Então a Iemanjá assumiu essa função de Olokun, ela assumiu a função de deusa dos mares, ela acabou tornando-se a senhora das águas salgadas e deixou para Oxum, então, a regência do rio, que até então Oxum também era do rio, Iemanjá também era do rio, mas no Brasil, a gente vai ver ao longo como é que isso aconteceu, do processo, que Iemanjá acabou assumindo o domínio sobre o oceano aqui no Brasil e Oxum a regência, então, das águas doces. A falta de sincretismo e a falta de sacerdotes mantiveram ele fora do panteão afro-brasileiro. Até Exu teve um lugar no panteão, né? Não foi no céu. Exu foi associado a uma coisa mais estranha, né? Foi associado ao mal, ao demônio. A gente viu isso lá na primeira aula. Vai dar uma olhadinha lá para você entender. Mas o Olokun nem isso conseguiu, pela falta de sacerdote, pela falta de sincretismo. Não tem um santo católico que seja sincretizado com o Olokun. Alguns relatos de uma inundação mundial se aproximam muito do dilúvio bíblico. Que o Olokun uma vez tentou inundar o mundo com as suas águas, e esses relatos se aproximam bastante do dilúvio bíblico, por ver o mundo inundado pelas águas. E após essa inundação, ou Odudua ou Obatalá acorrentaram o Olokun no fundo do oceano, onde ele está lá preso, mas de vez em quando ele se mexe, então ele provoca maremotos e tsunamis. É quando o Olokun está se movimentando no fundo do oceano e provoca essas catástrofes que vêm pelo mar. É importante ressaltar, mas pessoal, que o Olokun não é um deus do mal. Não existe na cultura africana essa luta entre bem e mal, essa dualidade não existe dentro da cultura africana. Simplesmente o orixá ele tem a sua atuação, é tudo muito você tem uma atitude, ela gera consequências. É essa a ideia da cultura africana. Deus não castiga ninguém. Tudo aquilo que você tem são consequências dos seus atos. Ele representa, pessoal, uma força que é desconhecida e que é incontrolável, igual ao oceano. Por isso que ele é cultuado com tanto medo e com tanto temor. Imagina o mar bravio. Você não segura essa força que o Olokun representa. Todo mistério e temor, né, que
ficou em volta desse orixá, fala-se então através do caráter instável que o oceano tem. Ele é instável como o oceano é. Hoje pouco se conhece sobre o que há no fundo do mar, com toda a tecnologia. Imagina no tempo, né, dos orixás, onde menos ainda se sabia. Então, mais misterioso, mais perigoso, mais temido era esse orixá. No Brasil, Iemanjá assumiu as características e domínios de Olocum, inclusive a aparência mítica de sereia, porque Iemanjá até então não tinha essa aparência mítica de sereia enquanto deusa de rio. Quando ela assumiu o papel de deusa do mar, essa característica de sereia também ficou agregada na imagem de Iemanjá. Tá aí uma representação de Olocum, deus Olocum, um tritão, né? Esse pintor o retratou, o traduziu como um rabo de, como se fosse um rabo de sereia, né? Apenas uma cauda, e ele sempre segura esse cetro que tem essa imagem aí de um humanoide, sempre também existe, parece um camaleão, não sei, não identifico essa figura, mas sempre que se fala em Olocum, fala-se desse cetro com esse símbolo aí, tá bom? Nós temos aqui imagens de Olocum, então, africanas, está vendo aquele que eu falei das pernas serem rabos de peixe? É essa ideia original do Olocum, são ídolos, né, representando a imagem do deus do oceano pai de Iemanjá. Etimologicamente, a raiz da palavra Iemanjá fala que ela é dona dos peixes, não fala que ela é a dona do mar. Olocum significa senhor do oceano, Iemanjá significa a mãe dos peixes. Então, Iemanjá e Odoiá, que é a saudação dela, significa mãe do rio. Então, como é que Iemanjá ganhou essa regência do oceano? Como é que foi feita essa transição? Iemanjá, né, que é o orixá mais popular do Brasil, né? Você fala em Brasil, você fala também em Iemanjá, representações para turistas verem, é sempre daquela Iemanjá né, em cima do mar ou uma sereia, sempre se fala na Iemanjá brasileira, só que essa Iemanjá está distante, como eu já falei, daquela Iemanjá africana, porque Iemanjá, na mitologia, ela é uma mãe, ela está o tempo inteiro amamentando, então ela tem seios fartos, ela é mãe de muitos filhos, então ela não é uma senhora com corpinho escultural, ela é uma matrona, ela é uma senhora, né, bastante opulenta, porque ela amamenta, porque ela simboliza a matriarca. Então essa Iemanjá que a gente tem aqui está distante daquela figura cultuada na Nigéria. Toda cultura ela é dinâmica. Quando ela entra em contato com outras culturas, ela acaba formando novos elementos, ela acaba agregando outros valores e às vezes fica um pouco dissociado da origem. Mais ou menos isso que aconteceu com a Iemanjá no Brasil, sem perder a característica de mãe, de protetora, mas a sua figura, né, ganhou bastante traços abrasileirados, porque essa figura, né, de ser mãe de todas as águas, da confluência do rio com o mar, ela passou pelo sincretismo católico e ela foi associada a Nossa Senhora e também foi associada a figuras do folclore e da mitologia indígena. Nesse processo sincrético, ela ficou muito popular, como eu falei, ela capilarizou a imagem dela por todo o Brasil, por todas as grandes mães de todas as grandes cultos indígenas ou do folclore, então ela foi ficando muito presente na vida do brasileiro em si, e com essa associação com as mitologias indígenas, ela acabou ganhando cabelos lisos, traços mais finos, e que gerou essa Iemanjá que a gente conhece hoje nos cartões postais. Tá? O nome de Iemanjá ele é uma junção de uma frase. O Yorubá tem muito isso, uma frase inteira pode virar um nome. Né? Então, Iemanjá é a contração de Ié, Homo, Ejá, a mãe cujos filhos são peixes, a mãe dos peixes. E aí, por isso que ela acabou sendo associada aos pescadores e associada à figura de sereias também, por conta dessa tradução do nome dela. Mas foi na segunda década do século XX, né, que isso tudo ganhou o vulto que a gente vê hoje com Iemanjá, quando ela definitivamente assumiu o controle sobre o mar. Como é que isso aconteceu, Newton? As oferendas de Iemanjá, elas eram originalmente, estou falando da Bahia, no dique do Tororó, uma represa que foi construída no século XVII. Então, originalmente, os terreiros de candomblé faziam as oferendas para Iemanjá no dique
do Tororó, oferendas para a Mãe d'Água. Os pescadores da praia do Rio Vermelho, eles começaram a fazer oferenda para Iemanjá. Por quê? Porque houve uma escassez de peixes. Eles eram super devotos de Santana, mas devido à grande escassez de peixe, eu acho que as orações para Santana não estavam fazendo muito efeito, ou não estavam fazendo efeito rápido, eles começaram então a tentar agradar também a mãe dos peixes, a Senhora das Águas, a Mãe d'Água, que é quem? Iemanjá. Então decidiram fazer oferendas para Iemanjá para que pudesse trazer peixes, para que então a pesca tivesse a função dela de trazer lucros, de trazer, enfim, movimento para a região. Até então eles eram devotos de Santana, como eu falei, tem uma igreja de Santana ali na praia do Rio Vermelho, e existe uma festa anual. Tradicionalmente, a festa de Santana é 26 de julho, mas faziam a festa em fevereiro, porque lá é um lugar de veraneio. Então, no inverno estava tudo fechado. Para aproveitar o movimento da cidade, fazia essa festa de Santana em fevereiro, por volta ali do dia 2 de fevereiro. Tá? Onde fazia-se então, a festa para Santana. E o que aconteceu? Lá na segunda década do século XX, houve uma escassez de peixe, os pescadores foram pedir ajuda para a Mãe d'Água, fizeram oferendas, e eu acredito que tenha dado algum efeito, porque esse ritual se repetiu. Começaram a fazer então oferenda lá na Casa do Peso, depois a oferenda era levada para o mar, e aquilo foi se repetindo, foi ganhando um vulto, e hoje virou a festa que a gente conhece do dia 2 de fevereiro, lá na Bahia, lá no Rio Vermelho, as oferendas para Iemanjá. Ganhou um vulto enorme esse ritual que iniciou simples e agora tem uma característica de um evento até mundial. Então Iemanjá passou a partir daí a ser reverenciada como rainha do mar e preencheu definitivamente o papel que Olokun deixou vago por não ter tido seus sacerdotes aqui para fazer o culto dele valer. E foi assim que Iemanjá assumiu definitivamente a regência sobre o oceano. A festa ocorre no dia 2, que é consagrada a Nossa Senhora dos Navegantes, e o sincretismo, então, gente, foi automático, né? Nossa Senhora dos Navegantes, né? Tudo a ver com o oceano, Iemanjá recebendo oferenda no oceano, Iemanjá Nossa Senhora, pimba, juntou uma figura com a outra, o sincretismo se deu, né, de Iemanjá com Nossa Senhora dos Navegantes. Não é errado cultuar Iemanjá no mar, porque a gente já falou aqui que Iemanjá ela é a senhora de todas as águas. Então, Iemanjá também recebe os oferendas nas águas do mar. E por conta dessa junção de culturas, essa evolução cultural, Iemanjá assumiu o domínio das águas do mar. Tá? Então, aqui nós temos Iemanjá, Aziricaiá e Kayala. Lembra, né, que eu falei que existem os voduns e os inquices? Os jejus têm o vodum Aziricaiá, os bantos têm o inquice Kayala, e Iemanjá aglutinou essas duas figuras, e Iemanjá então é a mais conhecida entre todas. Alguns mitos falam que Iemanjá é esposa de Oraniã, que é um descendente de Odudu e fundou a cidade de Oió, e dessa união de Iemanjá com Oraniã teria nascido Xangô. Outros mitos falam que Iemanjá é a única esposa de Oxalá e ela é considerada a mãe de muitos orixás, inclusive de Ogum, de Oxum, de Exu e de Oxóssi. Vamos falar de Iemanjá e maternidade. Iemanjá está associada à maternidade, mas não da mesma forma que Oxum, porque Oxum também rege a maternidade. Só que Oxum rege a gestação e Iemanjá rege o poder genitor. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Oxum, ela rege o útero, ela rege o ovário, ela rege a gravidez em si, ela rege o líquido amniótico, ela protege o feto, ela protege o parto. E Iemanjá, ela é a maternidade, aquela coisa da proteção, da austeridade. Iemanjá é a mãe que educa, que lembra o nosso papel no mundo e que faz a gente exercer o nosso papel no mundo. Ela está dentro do núcleo familiar, ela dá sentido aos laços consanguíneos, ela dá sentido ao que é família, e ela tem um caráter de aceitação, de tolerância, e ela faz então um sentimento de união do elo familiar. Esse é o papel de Iemanjá dentro da regência da maternidade. Oxum, Iemanjá e Nanã, elas têm aspectos diferentes, né, dentro do que se chama de maternidade. Enquanto Oxum é gestação e é o cuidado com o feto, com a criança,
com aquele espírito ainda imerso na sua não individualidade. Quando a consciência desperta, quando a criança começa a se referir a ela como ela mesma, já começamos a perceber a regência de Iemanjá, que vai trazer a educação, que vai transmitir valores, que vai formar o caráter. E quando a gente fala na maternidade de Nanã, sabe aquelas pessoas que às vezes não se sentem mães, né, que são aquelas mães distantes, mas que ainda assim conseguem transmitir valores, né? Porque Nanã é aquela maternidade que é um pouco mais fria, sem deixar de emocionar, entendeu? Enquanto a Iemanjá senta no chão e brinca com a criança, a Nanã está mais preocupada em fazer com que ela vire um homem de bem, né? Muito mais focada na educação e na transmissão de valores, de Iemanjá também mais acolhimento, mas Nanã não deixa de ser mãe. O que mais eu posso falar para vocês sobre Iemanjá? Eu quero falar agora sobre Yaori, né, a mãe do Ori. E quero falar também de Ajalá, que é o pai do Ori. Vamos conhecer Ajalá. A expressão Yaori, mãe da cabeça, dá a impressão de que Iemanjá é a dona da cabeça. Só que Iemanjá não é a dona da cabeça. Ela protege, ela ajuda a formar o caráter, mas ela não é a dona da cabeça. O dono da cabeça é um orixá chamado Ajalá. A Iemanjá tem toda uma influência no Ori, ela é responsável, né, mas quem é responsável por moldar a cabeça é o Ajalá, que é um orixá funfun. O funfun é o orixá do branco, que se vestem de branco. Está aí uma representação de Ajalá. Como é que um mito rapidinho de Ajalá? O Dudu criou o mundo, o Batalá criou o ser humano. E quando o Batalá criou o homem, através da lama de Nanã, ele criou o homem com braço, com perna, com vísceras, né? Fez a diferenciação sexual, ele fez tudo que o corpo humano precisa para habitar, né, no mundo terra. E aí, quando a Batalá fez o homem, o Olodumare foi lá e soprou e o homem viveu, mas o Batalá não fez a cabeça, ele esqueceu de fazer a cabeça. Lembram que alguns mitos que a gente já falou aqui, numa época em que o ser humano não tinha cabeça? Então, nessa época, então, não tinha cabeça, e Olodumare mandou que Ajalá fizesse a cabeça do ser humano. E assim foi feito. Ajalá é um oleiro, ele trabalha com o barro. Então, quando alguém está para nascer, a pessoa vai na casa de Ajalá e escolhe o Ori. Ori quer dizer cabeça. Ele escolhe o Ori que ele quer ter. Ajalá, ele é um ótimo oleiro. Então ele faz cabeças muito bem. Mas a Ajalá tem um problema, às vezes a Ajalá bebe. E quando ele bebe demais, mitologicamente falando, ele faz cabeças mal formadas. Ou cozinha pouco, ou cozinha demais, ou tem alguma deformidade. Mas as cabeças ficam lá expostas. E a pessoa que quando vai reencarnar é que vai lá e escolhe qual a cabeça que ele vai levar. Então, a cabeça está lá, boa ou ruim, quem escolhe a cabeça boa ou ruim é a pessoa que vai reencarnar. Então, é importante você escolher uma cabeça boa para que você tenha um destino bom, porque a cabeça boa é um destino bom, cabeça ruim é um destino ruim. A cabeça boa é riqueza, é vitória, é prosperidade, é tudo de bom. Tá lá já lá moldando a cabeça, então a gente não pode mais culpar ninguém pelo nosso destino, porque é você que escolhe a cabeça que você vai ter, a cabeça que te guia, é o teu caráter, são as tuas escolhas, é a tua essência. Então é você que é responsável pelos efeitos que a tua vida traz para você. Esse mito é muito importante, da responsabilidade do ser humano em escolher uma cabeça boa, em ter uma cabeça boa, para que possa ter uma vida digna. A Iemanjá não modela a cabeça. Como Iemanjá é educadora, ela pode fazer com que a cabeça faça boas escolhas por educação, por absorção de valores, que é importante. Apesar de ser uma cabeça, de repente, mal feita por Ajalá, mas se ela estiver exposta a um bom ambiente, ela tem condições de seguir adiante, porque todo Ori tem condição de prosperar, todo mundo tem condição de ser feliz. São as nossas escolhas que vão montando esse nosso destino. Tá? O Ori, ele compreende a cabeça física, a caixa craniana, tudo que tem dentro dela, mas também ele também significa a nossa consciência, a nossa identidade, a nossa individualidade, a nossa essência. O Ori guarda a nossa memória, guarda material inconsciente, guarda material do consciente de cada pessoa. O Ori é muito individual, né? Muito individualizado também. Escolher um bom Ori significa que a gente está optando por um caminho de felicidade, e escolher um mau Ori
pode identificar um momento de inconsciência, de inconsequência, de irresponsabilidade. Em princípio, como eu falei, todo Ori tem condição de prosperar, e a Iemanjá, como mãe, como educadora, que vai auxiliar esse Ori na sua trajetória enquanto encarnados. E aí a gente fala sobre Iemanjá e saúde mental, que tem tudo a ver com Iemanjá. Ela está, né, o mar está para a vida biológica, assim como o inconsciente está para a vida psíquica, aquelas marés, né, do oceano, aquele fluxo de ir e vir das marés, tem muito a ver também com o fluxo do ir e vir da nossa energia, da nossa psique, da nossa libido. Às vezes a gente está indo para o mundo com toda uma energia, mas encontra obstáculos ou as nossas potencialidades não são ainda adequadas e traz frustração, e a gente recolhe a nossa libido, recolhe a nossa energia e vai lá de volta para o inconsciente. Quando essa energia volta, ela pode mexer em elementos, em memórias, em sentimentos que às vezes não são tão bons, mas quando você volta, né, com a tua energia psíquica, você está também voltando para os braços da mãe por algum momento de necessidade, de carência, e aí você volta para Iemanjá, volta para o teu inconsciente, para as tuas coisas, buscando se refazer para voltar para o mundo. Quando esse fluxo ele é constante de você ir ao mundo e voltar e se refazer, isso é saúde mental. Mas quando você se recolhe demais, você pode estar em conteúdos mentais que te aprisionam, em complexos que não são saudáveis e muito envolvido com a questão do inconsciente. Então é importante você ter essa energia de Iemanjá, esse ir e vir do mundo, esse experimentar e esse voltar em equilíbrio, e a Iemanjá que propicia esse equilíbrio, esse ir e vir da energia com delicadeza, com constância e com bastante assertividade. Outra coisa que eu quero falar para você é sobre o arquétipo de Iemanjá, que é a criatividade. Ela representa a necessidade de todo mundo de se expressar no mundo. Tá? De se comunicar, de se fazer presente. Pela criatividade, a gente pode expressar a nossa percepção, né? Se é algo fruto do inconsciente, se é algo que realmente está acontecendo, mas é através da criatividade que a gente consegue ter uma forma de expressão, através de recursos plásticos, da música, do som, da imagem, né? As formas de apresentação da arte que vão despertando emoções, sensações e percepções desse mundo, ao mundo interno, ao mundo externo. E ela simboliza a receptividade ao que é novo, a novas ideias, a inspiração, tudo que vem do inconsciente que vai sendo traduzido na forma de arte e de expressão. Esse é um arquétipo que ele direciona a vida na busca da beleza, na busca de uma harmonia, desperta a autoexpressão, o interesse por uma reflexão e por uma causa. Então ele nos convida a reconhecer o lado sombrio, porque ele capta, né, essas imagens do inconsciente, tanto dentro de nós como na outra pessoa, mas tudo aquilo que está lá e que tem que ser transformado para trazer à luz e trazer comunicação, trazer entendimento. Ele nos estimula a enxergar aquilo que é belo, o belo que é no outro, que há nas coisas, belo que é em mim, buscando uma perfeição dentro da imperfeição, essa é a ideia da criatividade de Iemanjá. Como aspectos de luz, a gente vai encontrar a criatividade e a imaginação, por esse contato tão intenso com o inconsciente, o interesse pelo novo, o interesse pelo aprendizado, a capacidade de se expressar, um pensamento crítico, porque o artista não é só aquele que faz, né, o que está belo, o que está ali, ele tem uma crítica sobre o que ele está percebendo, e através da arte ele pode fazer isso. Ele tem altruísmo, ele tem idealismo, ele é sensível ao outro pela sua, né, através da arte de perceber o que o outro está querendo dizer ou está sentindo. Ele tem amor com realidade, tem integridade, autoestima e muito carisma são os aspectos de luz que esse arquétipo de criatividade nos proporciona. Em contrapartida, o que vem na sombra é a rebeldia, é quando a arte ela quer simplesmente atacar, né? Ela não é uma coisa para criar, para trazer belo, mas é uma rebeldia, mas é uma rebeldia sem sentido, muitas vezes sem um porquê, sem uma
uma diretriz, sem um foco, discordar para ser diferente, simplesmente quer ser diferente por ser diferente, por conta da rebeldia, um pessimismo, porque vai no inconsciente, encontra conteúdos que ele não consegue dominar, não consegue entender e não consegue traduzir, fica uma coisa sempre puxando para o lado do pessimismo, uma desorganização de pensamento e de vida, uma dificuldade em expressar. Enquanto, né, a pessoa consegue na luz expressar-se, todo mundo entender, ele tem uma incapacidade de se fazer entender, seja pela palavra, seja pela arte. Um excesso de sensibilidade, o que também dificulta a comunicação, instabilidade emocional, e já tem muito a ver também com problemas mentais, com a loucura, com o desequilíbrio de pensamentos, a fuga da realidade, o ressentimento, a melancolia, a manipulação emocional e a frieza. São os aspectos de sombra que o arquétipo de criatividade pode nos trazer. Eu quero falar de um mito em que Iemanjá ofereceu um sacrifício errado para Oxum. Iemanjá, ela tinha se namorado de Ogum e ela foi pedir para Oxum ajudar porque Ogum ignorava Iemanjá totalmente. E aí ela foi falar com Oxum falou assim, olha, você me oferece uma cabrita e a gente começa a conversar. E aí Iemanjá foi lá, preparou outras coisas que tinham no sacrifício, mas como ela não tinha achado, não tinha conseguido uma cabrita, ela pegou uma ovelha e ofereceu no lugar da cabrita que Oxum tinha pedido. Tá? Foi feita a oferenda, em vez da cabrita botou a ovelha, mas tudo bem, Iemanjá achou que aquilo ia dar certo. Iemanjá e Ogum até tiveram lá os seus amores, né? Alguma coisa aconteceu, mas Ogum se pirulitou sem dar nenhuma notícia, sem qualquer motivo. Tá? A coisa aconteceu, mas não foi duradoura como Iemanjá esperava que fosse. A Iemanjá foi procurar Oxum, dizendo que não tinha dado certo e que ela queria fazer de novo o ritual. Oxum falou assim: não vou lhe ajudar. Entendeu? Eu pedi uma cabra, você me deu uma ovelha, eu detestei o sabor da ovelha, não quero mais. O que esse mito está ensinando para a gente? Tá? Gente, jeitinho não dá certo com nada, nem no profano, nem no sagrado. Aliás, no sagrado principalmente. Tudo tem um sacrifício, você tem que estar disposto a pagar aquilo que a coisa vale. Se ela tinha acertado de dar uma cabrita, que ela desse a cabrita. Então não reclamo do que ela teve, porque ela não deu o que tinha sido combinado. O combinado não sai caro, é isso que o Milton quer falar. E isso na nossa vida profana, né, no dia a dia, também isso é muito importante. A gente tem que estar em sintonia com aquilo que a gente quer receber. E tudo, como a gente já falou, exige uma cota de sacrifício, de atenção, de tempo. Então você só passa na prova se você estudar. Não adianta estudar meia boca, estudar pouquinho, que você pode não ter o efeito que você quer lá no futuro. Se você quer economizar dinheiro, você tem que fazer algum sacrifício, tem que evitar de ficar saindo o tempo inteiro, evitar de comprar coisas caras, modificar as marcas que você pode mudar, senão você não vai alcançar o que você quer. Então tudo tem um sacrifício e cada sacrifício tem o seu valor específico para chegar no resultado que você quer. No cômputo final, o jeitinho nunca vai dar certo. O jeitinho sempre vai ter o preço do jeitinho. Na religiosa ou na profana, tem que cumprir com aquilo que prometemos. Se você prometeu ser fiel, seja fiel. Se você prometeu dar uma cabra, dê uma cabra. Se você prometeu que você quer atender os seus clientes, os seus pacientes, faça, porque você vai ter o retorno daquilo que você está buscando saber. Sucesso na profissão, sucesso no casamento e por aí vai. Então tudo tem o seu preço, a sua cota, e você tem que estar disposto a arcar com aquilo que você sabe que é o caminho para você chegar onde você quer chegar. Muitas vezes o médium ele se encanta com a religião. Ele acha lindo o centro, ele acha lindo incorporar, ele acha lindo os cânticos, ele acha lindo, né? As cores, a música, a dança, mas ele às vezes ele entra com expectativa irreal e com oferendas inadequadas. Ou seja, não é entrando, né, assumindo a mediunidade, que a sua vida vai mudar da água para o vinho, que você vai ficar rico, nunca vai ficar doente, sua família vai ser feliz. Isso é expectativa real, você vai passar por tudo que você tem que passar. Se algum dia te prometeram isso, te venderam peixe podre, entendeu? Você, enquanto médico, você vai fazer a sua individuação, você vai passar por tudo que você tiver que passar.
Às vezes a pessoa entra, assume a mediunidade e acha que só pagando a mensalidade está fazendo a parte dela. Não, você tem que estar na hora certa, no local certo, obedecer os rituais, obedecer a hierarquia, se modificar, realmente fazer individuação. É esse o grande sacrifício que qualquer orixá espera do seu médium, é a sua individuação, seu compromisso com a melhora íntima. E aí a tua vida prospera e você vai para frente. Entendeu? Então, quando você entra, mas prometendo coisas que você não pode realizar ou esperando coisas que não vão se realizar, você sempre vai ter uma decepção. O retorno que se tem é compatível com o investimento que você dá. É sempre assim. Não tem como fugir dessa matemática. Um outro mito é quando Iemanjá ganhou poder sobre as cabeças. Quando Ludumare criou o mundo, ele deu a cada orixá uma função, tá? Deu um posto de trabalho. Então Oxóssi ficou regendo a mata, o Sanha ficou regendo as folhas, Xangô, o fogo, a justiça, Inhansã, o vento e o fogo com Xangô, Oxum, né, ganhou os rios e por aí foi. Exu ganhou a encruzilhada, Ogum ganhou o poder sobre o metal, sobre a forja, e Omulu sobre as doenças, e cada orixá foi tendo a sua função, o que fazer dentro da criação. Aconteceu que, quando chegou a vez de Iemanjá, Oxalá falou assim: você vai cuidar da casa e do marido, você vai cuidar de Oxalá. Tá? Foi essa função que a Iemanjá recebeu de Lulumar. Ela ficou muito insatisfeita, muito chateada, porque todo mundo tinha algo para fazer e ela tinha que ficar em casa. Ela dizia: vou ficar em casa como uma escrava. Né? Todo mundo recebe sacrifício, todo mundo recebe homenagem, todo mundo tem algo para fazer, e vai à luta, e vai à caça, e vai no mar, e eu fico em casa, cuidando de marido. Né? E a mãe já ficou muito satisfeita. E ela falou, ela não se conformava, ela levou para o coração. E ela reclamava, ela reclamava, ela reclamava, ela reclamou tanto que ela é casada com Oxalá. Tanto ela reclamou no vídeo de Oxalá que Oxalá enlouqueceu. Tá? Oxalá não aguentou tanto que Iemanjá falava. E aí, o que aconteceu? Ela viu que ele ficou maluco e ela ficou apavorada. Que coisa que eu fiz. Se arrependeu de tanto que ela falou, ela começou a cuidar do Ori de Oxalá. E aí ela ofereceu água fresca, ela ofereceu obi, ela ofereceu pombo branco, ela ofereceu fruta, ela foi fazendo todo um cuidado com o Ori de Oxalá. Com isso, Oxalá ficou bom. Oxalá se curou. E, por intercessão de Oxalá, Iemanjá passou a ser protetora de todos os oris. Ela ganhou uma função. Iemanjá é a dona protetora dos oris. Ela agora é a senhora das cabeças. Qual é o ensinamento que a gente tem com este mito? Né? Ele está falando sobre missão, sobre dom, porque cada orixá tinha uma missão, um dom, e Iemanjá não tinha. Só que o que acontece? A sua missão, o seu dom, ele vai aparecer na hora que você estiver pronto para aquilo aparecer. Não para você querer ter a missão do outro, invejar a missão do outro. E algumas missões, alguns dons, algumas atribuições, elas requerem amadurecimento, requerem preparo, para que você possa compreender aquilo que você está realizando. Desenvolver dons requer que você tenha um foco, que você tenha uma assunção de responsabilidade. Foi isso que fez quando ela percebeu que ela fez um mal, ela assumiu a responsabilidade e começou a tratar de Oxalá. Quando você começa a cuidar do outro, é nesse momento que você descobre dons que você tem e que não sabia. Toda a missão que você tem passa pelo servir. O servir te abre as portas daquilo que você veio a fazer no mundo, né? O servir alguém de boa vontade, com carinho, com dedicação, sem qualquer outro interesse escuso nisso. E o ponto de ruptura é importante. Qual foi o ponto de ruptura de Iemanjá? Quando ela percebeu que Oxalá ficou louco, né? Ela teve ali um retorno das ações que ela teve. Ela falou tanto que o marido ficou maluco. Então ela, meu Deus, o que é que eu fiz? E ela assumiu aquela responsabilidade, foi cuidar do marido e achou a missão dela, que é cuidar das cabeças. Quando ela se viu diante da enfermidade do marido, que ela provocou, ela assumiu a responsabilidade, ela criou condições de atender seu chamado. Quando ela assumiu a responsabilidade, ela abriu as portas para que o chamado dela chegasse. Toda a nossa vida a gente leva em momentos de individuação, nada é em vão.
qualquer momento do mundo, da sua vida, você pode encontrar a chance de se individuar. Então não reclama daquilo que você está fazendo, não reclama daquilo que te pedem para fazer. Às vezes você está no terreiro e você quer logo arriscar um ponto, quer logo ser um médico conhecido, enfim, você não quer fazer a faxina, não quer servir, não quer cambonar, não quer ficar na assistência, não quer atender as pessoas que chegam, mas tudo isso é importante, tudo isso te prepara para aquilo que você vai fazer adiante. Então não tem trabalho em vão. Todo trabalho é importante, te prepara para algo que você vai descobrir quando você encontrar a tua missão. E assim é no campo profissional, quando você chega numa empresa que você é novo, sem conhecer a empresa, sem conhecer hierarquicamente a cultura da empresa. Então não vai chegar chegando, você tem que se ambientar e você vai encontrar o teu lugar, na medida em que você vai assumindo responsabilidades e ajudando as pessoas que lá estão, para que você possa também com elas aprender e progredir e individuar. Tá? Não tem atividade sem propósito. Tudo tem um quê na nossa vida. Estágio, cambonagem, consulta, tudo isso é importante na nossa vida. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido o objetivo da aula desse estudo todo. Não é falar sobre orixá e oferendas e comidas, é falar sobre a sua individuação, como a sua mediunidade pode fazer você crescer enquanto pessoa. Se gostou, curte. Se gostou, compartilha. Faz esse vídeo rodar. Mostra para quem você sabe que vai curtir e faz esse conhecimento se espalhar pelo mundo. Tá? Próxima aula, Oxalá. Oxalá, o grande orixá. Grato pela companhia, grato por tudo. Sejamos todos felizes.